Eu cumprimento a todos com a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Desejo boa noite a todos e que vocês estejam com os espíritos preparados, a alma sedenta para aprender um pouco mais dessa palavra maravilhosa da verdade. Hoje nós vamos dar um início a um tema muito importante, que é o tema do ecumenismo, porque é justamente através do ecumenismo que o anticristo vai criar uma religião única para o mundo, né? Uma religião mundial, para que ele possa, né? Ele tente, para que ele tente, porque ele não conseguirá desfazer a fé dos verdadeiros cristãos, os eleitos, os escolhidos do Senhor. Então, mas o ecumenismo vai avançando e a religião vai ser instalada pelo falso profeta, que é uma das pessoas da trindade satânica, né, que vai reinar junto com o anticristo, né, esse falso profeta. Então é muito interessante que a gente aprenda esse tema de ecumenismo. Vou iniciá-lo hoje e na próxima semana iremos avançar para que vocês fiquem bem preparados. Inclusive nos dias de hoje mesmo nós já vemos muito crente, muito evangélico se engodando com a história de ecumenismo, que está indo para um culto ecumênico, que está indo para uma reunião ecumênica entre católicos romanistas, entre umbandistas, entre tudo, a mistura, e evangélicos que se dizem evangélicos lá naquele meio. Então eu quero mostrar como tudo isso é uma blasfêmia contra Deus, é uma afronta e é abominável aos olhos do Senhor. Por isso a gente precisa ter muito cuidado, amém? Vamos fazer a oração inicial, logo em seguida ouviremos um louvor e após daremos início à doutrina sobre ecumenismo, amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai eterno, Pai querido, Pai misericordioso, aqui estamos nós mais uma vez, Senhor, reunidos num só corpo através desta rede social. Estamos conectados aqui no online, Senhor, pelo Instagram, mas Tu sabes todas as coisas. Tu és um Deus onipresente, onisciente e onipotente. E por isso nós sabemos, Senhor, que a nossa adoração contigo tem que ser pelo Espírito. E como nós só podemos te adorar em espírito e em verdade, em espírito porque tu nos colocaste um espírito dentro de cada um de nós para nos conectarmos com o teu Espírito Santo. E em verdade porque somente a tua palavra é a verdade. E então, Senhor, nesta noite recebe nosso louvor, nossa adoração como prova de gratidão por tudo que tu tens feito por cada um de nós. Eu te apresento cada vida que já se encontra conectada, né, aqui através desta live, Senhor. Eu te apresento aquelas que irão se conectando. Abençoa ricamente cada uma dessas vidas e estende os teus santos benefícios para cada família representada, Senhor. Eu te suplico, meu Deus, levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos e cura os enfermos do corpo e da alma, Senhor. Senhor, visita também os hospitais, clínicas, UPAs, visita lares onde tem enfermos, moribundos, meu Deus, e que tu possas, pela tua misericórdia, onde tu ouvires, meu Deus, um clamor, uma súplica direcionada para ti, Senhor. Se for segundo a tua santa vontade, toca nessas vidas, Senhor, opera o milagre da cura para que teu nome seja glorificado por cada uma delas, meu Senhor. Eu te suplico, ó Deus, que tu possas, meu Senhor, se compadecer de cada um de nós. Nós só temos a ti como Deus único e verdadeiro. Nós somos completamente dependentes de ti, meu Deus, e por isso confessamos que não podemos viver sem ti. Ser conosco, abençoa tudo que queremos fazer a partir de agora, bloqueia qualquer fluido negativo, qualquer ataque espiritual no mundo espiritual que venha para querer atrapalhar esse nosso estudo bíblico, que tu possas bloquear, acampa teu exército celestial em torno dessa rede social, em torno de tudo quanto se diz de internet, para que nada possa atrapalhar a nossa adoração. E assim, meu Deus, ser conosco, com cada um de nós, eu te suplico, abençoa ricamente o teu povo, pois é isso que eu oro e já te agradeço no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então vamos ouvir um louvor e em seguida iremos estudar o ecumenismo.
refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Amém, igreja.
Que louvor lindo, né? São louvores como esse que preparam as nossas almas para recepcionar a palavra da verdade. Quando as nossas almas absorvem esta verdade, nós ficamos mais protegidos, os nossos espíritos se alimentam bastante e nós vamos ficando resistentes a todo ataque espiritual ou mesmo ataques materiais, porque nessa hora de ataques materiais nós teremos o quê? A sabedoria, o conhecimento e discernimento de Deus para, através da revelação, nos orientar como devemos proceder nesses momentos. Então, Deus é maravilhoso para fazer tudo isso quando nós absorvemos essa palavra. Então eu vou abrir a doutrina, que o tema é, para os que estão entrando agora, nós estamos iniciando hoje o estudo de ecumenismo. O ecumenismo, através do ecumenismo, que na nova ordem mundial vai ser criada uma religião única, mundial, né? O anticristo vai forçar a barra para todo mundo participar desta religião, né? Dessa religião mundial, menos os escolhidos, os eleitos de Deus, né? Menos os eleitos de Deus, mas essa religião única, ela está sendo alicerçada já através do estímulo do ecumenismo. E o ecumenismo, ele só vai, esse ecumenismo que estão pregando e defendendo para os últimos dias, só vai enveredar por ele quem não conhece a verdade de Deus. Aqueles que conhecem a palavra de Deus não se enveredarão por este caminho, porque eu vou provar a vocês, dentro da palavra, como não é aceitável o ecumenismo, até porque é triste de se dizer isso, mas tem crentes, tem evangélicos, que vivem envolvidos nessa história de reuniões ecumênicas. É muito, muito comum nas universidades, grupos cristãos, eles denominam grupos cristãos, aí reúne tudo quanto é de mistura, né? E a gente sabe que isso não pode ocorrer à luz da palavra. Quem conhece a verdade não pode se misturar. Me perdoe a franqueza, não é radicalismo, é porque Deus não é radical, nem quer que sejamos radicais, mas Deus separou, Ele quer um povo separado para Ele. Quando Ele diz que nós temos que ser santos, porque Ele é santo, nós temos que ser separados do mundo. E nós temos que ser separados de tudo quanto é de engodo de religião. Nós temos que viver a verdade de Deus. Então, eu vou abrir o estudo sobre o ecumenismo nesta noite e vamos dar prosseguimento, né, por mais umas 2 quarta-feiras, estudando esse tema. É muito importante, viu? Eu abro essa palavra nesta noite, vou abrir aqui, mostrando para vocês o que está em ver aqui. Em Colossenses, capítulo 2, o livro é o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses, a igreja de Colosso, era pastoreada por Epáfras. Epáfras se converteu em Filipe, né? E Paulo foi quem doutrinou e preparou como obreiro o Epáfras. E Epáfras instalou a igreja de Colosso. Só que esta igreja Paulo nunca visitou, mas Paulo mandou essa carta para a igreja de Colosso, para os colossenses, porque ele foi movido pelo Espírito Santo para mandar essa maravilhosa carta a epístola de Paulo aos Colossenses. Embora ele nunca tenha chegado a visitar essa igreja, porque quando ele mandou essa carta ele já era prisioneiro em Roma. Amém? Então, aqui em Colossenses capítulo 2, vou abrir a doutrina desta noite, e esse novo tema com Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Né?
e não segundo Cristo. Então, veja bem, aqui eu estou abrindo com esse versículo, né, Colossenses capítulo 2, versículo 8, o nosso estudo a partir de agora de ecumenismo, para ficarmos preparados sobre ecumenismo e sabermos defender a nossa fé, batalharmos pela fé e defendermos essa fé, né, num bom combate, né? E Deus será sempre conosco. O Espírito Santo vai estar sempre nos orientando para que nós sejamos bem-sucedidos, né? Bem-sucedidos no cumprimento da verdade dele e no cumprimento da grande comissão, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura, sem nunca desviar desse cumprimento à luz da palavra. Então é isso que nós vamos estudar nesta noite, Colossenses. Vamos orar. Pai, mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, para que tu faças descer sobre todos nós a unção preciosa do teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos, Senhor, todo o conhecimento necessário vindo do teu trono para recepcionarmos essa tua palavra da verdade, cravarmos essa palavra nas nossas almas, Senhor, alimentarmos o nosso espírito e ficarmos mais e mais fortalecidos, com um grau de espiritualidade mais alto, Senhor. Eu te suplico, meu Deus, que nesta noite, Senhor, tu possas visitar cada vida que está conectada conosco, Senhor, para que elas possam também estarem atentas para o ensino que será ministrado. Meu Deus, não deixa que o homem fale nada vindo dele mesmo, porque se for dele, ninguém vai ouvir nem vai aprender nada, mas se for através do teu Espírito Santo que ele fale, todos nós vamos recepcionar essa verdade e vamos ficar alimentados esta noite para a glória do teu santo nome. Que o homem desapareça, para que teu Espírito Santo use a sua boca, a sua mente, o seu coração, para ministrar em nossas vidas. É o que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então vamos dar início aqui. A palavra ecumenismo, ela é originária de outra palavra chamada ecúmeno, ou oikomene. Oikomene. Significa o quê, pastor? É uma palavra que significa universal, geral, né? Algo em torno de universalidade. Mas no campo da religião, ecumenismo nós podemos dizer que é um movimento surgido nas igrejas protestantes e posteriormente na igreja católica, lá nos primórdios, né? Lá nos primórdios, o ecumenismo surgiu o movimento das igrejas protestantes, que foi chamado de evangelicalismo, né? O evangelicalismo. Depois, o ecumenismo foi adotado pela igreja católica, né? Originado na crença de terem uma identidade substancial, a doutrina e a mensagem de Cristo. Examinando, em primeira instância, parece ser uma palavra inócua ou inofensiva. O ecumenismo parece ser inofensiva, essa palavra. Mas nós iremos ver que não é bem assim. Se a palavra ecumenismo é entendida, amados, ela é entendida religiosamente como sendo uma identificação doutrinária igual para todas as igrejas e todas as fés que existem, de seitas, e etc, etc. Então nós podemos dizer que os verdadeiros evangélicos não podem aceitar essa palavra. Quem verdadeiramente é escolhido de Deus, quem foi chamado, né, e vai ser escolhido, não aceita que o ecumenismo é entendido religiosamente como uma comunhão, uma união de tudo quanto é de fé professantes, né? Se reúne essa união de fés para ficar em torno de uma só posição doutrinária. Isso não existe. Não existe. Porque o ecumenismo que hoje está sendo comandado, pelo menos a priori, ou seja, de primeira mão, nós vemos que quem está comandando o ecumenismo já há algum tempo, desde 1995, né? Desde 1995 que já vem esse movimento crescendo, né? Estimulado pela Igreja Católica. Eu ainda era aluno do curso de Ciências da Religião na Prainha, no Instituto de Ciências Religiosas da Prainha, quando existia lá dentro da Igreja da Prainha reuniões, né? Reuniões no pátio
de ecumenismo. Essas reuniões a gente via que tinha ali católicos, né, tinha umbandistas, espíritas kardecistas, tinha outros, tinha até representantes, né, da Hare Krishna, não sei de quê, quer dizer, já estavam querendo se ligarem, né? Estavam todos querendo se ligarem, mas numa doutrina que eu não sei como é que eles vão escolher essa doutrina, porque somente o anticristo é quem vai forçá-los a seguir, porque ele quer ser o Deus, né? Então ele é quem vai estabelecer a verdadeira doutrina para eles. Por enquanto, a doutrina que o ecumenismo, que os evangélicos verdadeiros não seguem, eu vou mostrar para vocês que doutrina é essa, por enquanto. Porque, continuando aqui o nosso estudo, eu digo que se um ecumênico, que é apenas uma pessoa disposta a uma convivência e diálogo com outras confissões religiosas, o verdadeiro cristão não pode aceitar isso. Pode. A gente pode aceitar que tem que haver um diálogo entre evangélicos, entre macumbeiros, para a gente professar todo mundo uma fé igual. A gente pode professar uma fé com bandistas, com espíritas kardecistas, com budistas, os islâmicos mesmo também, nem eles aceitam o cristianismo, né? Então, não existe essa probabilidade, mas o mundo está correndo na direção de que vidas vão se apegarem a isso, vão se apegarem para quererem igualar uma doutrina para todos, quando Deus não quer esse tipo de doutrina, e a palavra de Deus vai mostrar para vocês. Os verdadeiros evangélicos sabem que na palavra de Deus não pode aceitarem isso, não podem, desde o princípio, desde Gênesis, que Deus vem mostrando isso, e eu vou provar a vocês como o ecumenismo não pode ser aceitável. Eu fico assim doente, eu fico triste, angustiado, quando eu vejo até líderes espirituais evangélicos que vão fazer celebrações com, por exemplo, com o sacerdote católico. Ele faz aqueles rituais, né? Aqueles rituais materiais, e o evangélico está lá. Já vi até pastor aqui em Fortaleza, num culto ecumênico, e na hora lá, abraçando a imagem que dizem que é uma imagem de Maria, quando a gente sabe que Maria não queria isso. Nós amamos mais Maria do que os católicos, porque nós respeitamos Maria como a santa mulher que gerou no seu ventre o Emanuel, Deus conosco. Mas ela nunca pretendeu, nem jamais pretenderia assumir o lugar do próprio Deus, que foi criador dela. Ela mesmo reconheceu isso, vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, que ela reconheceu quando ela recebeu a anunciação do anjo que ia dar à luz um filho que seria chamado Emanuel, Deus conosco, o menino seria chamado Jesus. Ela disse o quê? A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, o quê? Meu Salvador. Maria também, como nós, precisava de Deus para ser salva. E ela sabia disso porque ela lia os profetas, né? Ela lia os profetas, Maria. E o profeta Jonas foi direcionado, Jonas 2,9, que a salvação vem do Senhor, nosso Deus. Então, nós precisamos entender isso. Então, amados, não existe a probabilidade de evangélicos verdadeiros defenderem essa união de confissões religiosas, né, diferentes, para se unirem em torno de uma doutrina que eles dizem que é uma doutrina cristã, quando não será. Porque a gente sabe que até certas confissões religiosas aí, religião de Umbanda, religião de seitas de Umbanda, de espíritas kardecistas, o espírita kardecista até fala em Cristo, mas não vive os evangelhos de Jesus Cristo. Ele vive um evangelho que foi maquiado por seu líder, né, o Hipólito Leon Denizar de Rivail, que é apelidado de Allan Kardec, porque o verdadeiro Allan Kardec não foi o criador da seita espírita, para quem não sabe, né? Não foi o Allan Kardec que criou a seita espírita. Quem criou a seita espírita foi Hipólito Leon Denizar de Rivail, que seria quem? Era um médico francês que entendeu que
que estava com o espírito de Allan Kardec, um médico e poeta francês que morreu 800 anos antes dele, ele disse que estava com esse espírito encarnado nele. E por isso defendeu essa teoria de reencarnação, que é uma historinha muito bonita, muito romântica, né? A história da reencarnação, que uma pessoa morre, né? Que nem precisa ficar triste, que já vai nascer no outro bebê. Isso é história de carochinha. Porque a palavra de Deus, quem conhece a verdade de Deus e quem sabe o Deus que nos criou, foi ele que disse, através do Espírito Santo, ao escritor sagrado lá em Hebreus 9, 27, né? E ao homem foi dado o direito de nascer e morrer uma única vez. Logo em seguida vem o juízo. Não existe reencarnação. A gente se ilude porque quer. A história é romântica, é bonita, né? O reencarnacionismo eu acho lindo. O reencarnacionismo. Mas é só uma historinha de fantasia. Porque não existe reencarnação. A não ser que a gente expurgue a palavra de Deus. Você afronte Deus e diga que a verdade não é com ele. A verdade é outra. Aí sim, poderia ser aceitado o reencarnacionismo. Mas nós que conhecemos a verdade de Deus não podemos aceitar o espiritismo. Essa que é a realidade. Mas o ecumenismo vai aceitar. O ecumenismo, liderado à primeira vista pela igreja romanista, né, católica romanista, essa igreja romanista, ela está liderando esse ecumenismo. E esse ecumenismo, ele está avançando para poder o anticristo, que vai assumir a nova ordem mundial, vai assumir o seu reinado mundial, ele vai ter uma religião única, e a religião única dele veio justamente daqui, do ecumenismo, que ele vai unir todas as confissões religiosas e dizer, todo mundo vai ter que me adorar, menos os evangélicos de verdade. Por isso que ele vai caçar e vai matar aqueles que ficaram, porque ele não vai ter nem prazer de matar os verdadeiros evangélicos que vão ser arrebatados antes dele começar mesmo a matar cristãos, tá certo? Ele só vai matar cristãos que ficaram, para poder morrer derramando o próprio sangue por Jesus Cristo. É isso sim, mas nós precisamos avançar nesse estudo. Então vejamos aqui, todas as igrejas que têm confissão de fé têm todo o direito constitucional, direito legal, direito constitucional, direito civil, né, de serem regularizados, né, do mesmo jeito como nós temos de regularizar nossas igrejas evangélicas, nossos ministérios evangélicos, né? Mas relações íntimas entre essas confissões de fé, não. A Constituição dá o direito a gente de cada um registrar a sua denominação. Os umbandistas registram, né? O centro, o terreiro de Umbanda. Os kardecistas, centro espírita, registram também. Os evangélicos registram. Mas relações íntimas não pode ter. Com os evangélicos verdadeiros, não, porque nós vivemos da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão dessa palavra. Olha que o versículo que eu li foi muito contundente. Ó. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Essa tradição que o próprio Jesus já condenava. Vocês estão lembrados que lá em Marcos capítulo 7, do versículo 7 ao 14, Jesus diz: este povo, ele fala aí, lá em Marcos, parafraseando o profeta Isaías, o profeta messiânico: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, né? Honra-me com os lábios, mas o seu coração vive distante de mim. Eles seguindo doutrinas criadas por homens, né? Doutrinas criadas por homens e as velhas tradições humanas. Jesus já condenava isso. Então nós não podemos ter dúvida a respeito desse fato. Aí, amados, vamos para frente. Eu quero ver até onde é que nós vamos chegar. Aqui, lá, em vez de nós darmos as mãos com os de outra fé, pastor, mas a gente não tem que ser amoroso, tudo. Em vez de você dar a mão com outros de outra fé, que não a nossa, que professa a fé verdadeira, que é a palavra de Deus, né? Porque foi Jesus Cristo, estão lembrados? Que foi Jesus Cristo quem disse que quem vai nos julgar no último dia é quem? É a palavra. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48, foi Jesus que diz que ele, a primeira vez que ele veio, ele não veio para julgar ninguém, ele veio para salvar. Ele disse: eu não vim julgar ninguém, eu vim salvar. Mas aquele que rejeita a minha palavra, já tem quem o julgue. Lá em João, Evangelho de João 12, 48.
já tem que eu julgue. É a própria palavra que vai julgar cada um. Nós seremos julgados pela palavra, nós também. Então não vamos esquecer isso. Nós vamos ser, quem vai nos julgar é a palavra. E se é a palavra que vai nos julgar, como é que nós podemos violar essa palavra? Como é que nós podemos sepultar essa palavra e viver agora doutrinas criadas por homens, por confissões religiosas que Deus abomina? Nós não tem sentido isso. Não existe o menor sentido. Então vamos em frente aqui para vocês entenderem isso. Em vez de darmos as mãos com os de outra fé, nós temos que cumprir o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Estão lembrados? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Nós vamos ver que para seguir, né, em vez de dar a mão para os de outra fé, vamos cumprir o que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ele diz o quê? Em 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, né? Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Quando Paulo diz com toda longanimidade e doutrina, porque eu sempre tenho alertado aqueles que integram o Ministério da Assembleia de Cristo, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a lei de Deus, a justiça de Deus, e ela já vem, dentro da lei de Deus, já vem a doutrina que nós precisamos ter. A palavra já é doutrina para nós. Então, nós não temos como nos engodar, não temos como embotar a nossa mente e cair nos laços de Satanás. Não pode cair nos laços de Satanás quem conhece essa verdade. E é essa palavra que combate Satanás. Jesus combateu Satanás lá no deserto, foi com a palavra de Deus. Satanás tentou Jesus com a palavra, não foi? O ecumenismo também, eles defendem o cristianismo. Vamos criar, todo mundo tem uma fé cristã, vamos nos unir, todas as confissões religiosas, e vamos fazer todo mundo aceitar a fé dos outros, e vivemos todo mundo unidos. Amados, isso não existe. Não existe à luz da palavra. No versículo 3 aqui de 2 Timóteo capítulo 4 diz: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Atento. Não suportarão a sã doutrina. Que é a sã doutrina? É a palavra de Deus. A doutrina verdadeira está aqui. E se nós professamos a fé evangélica, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nos deixar engodar, não podemos nos deixar ser laçados no laço de Satanás por pessoas que querem levar todo mundo a uma religião única, que é a religião do anticristo. A religião mundial, quando foi instalado, né, o reinado do anticristo na terra, com a nova ordem mundial vai ser instalada, né, o reinado do anticristo, que eu creio que já está por aí, porque a nova ordem está praticamente já completamente instalada, está quase que instalada completamente, mas já começou a instalação, né? Essa pandemia não foi em vão não, essa pandemia era porque era necessário para que os países fossem balançados, para a chegada do bicho, né? A chegada do nosso arqui-inimigo, e ele já está por aí, o homem da iniquidade. Nós precisamos entender isso, né? Então, nós temos uma responsabilidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como diz lá em Judas, né? Lá em Judas, no versículo 3, porque o livro de Judas só tem um capítulo. Então, quando você abre Judas, lá no versículo 3 tem que nós temos que batalhar pela fé, né? A fé que uma vez foi dada aos santos. Quem são? Aos separados. A fé que nós temos que batalhar, se a fé que nos levou à palavra de Deus, nós temos que batalhar por ela, defendê-la, para poder não sermos julgados por essa palavra de forma negativa, mas sermos julgados para sermos aceitos no reino de Deus. Para que Deus diga: vinde benditos de meu Pai, ocupar lugar no reino, porque vocês cumpriram e honraram a verdade, que é a minha palavra. Essa que é a realidade. A rejeição da fé, né,
A rejeição da fé, e de uma boa consciência, seria necessário para se ter uma relação íntima com os de outra fé. Escuta bem o que eu estou dizendo. Em vez de nós rejeitarmos a nossa fé e a boa consciência, no ecumenismo, essa relação de fé, ela exige, é uma exigência. No ecumenismo exige que a gente abra mão, né? Abra mão da nossa fé e de uma boa consciência da palavra para termos relações íntimas com os de outra fé. Para vivermos unidos com os de outra fé. Isso é humanamente e divinamente impossível. Para nós homens é proibido por Deus. Deus não permitirá isso. E no campo espiritual divino, também nós não podemos violar a palavra de Deus. Não existe isso. Rejeitar a fé seria fazê-la naufragar dentro de nós. Se nós rejeitarmos a fé que nós vivemos da palavra, nós vamos naufragar. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 de 1 Timóteo, diz isso, ó, 1 Timóteo 1, 19. Quem estiver usando a Bíblia aí, pode fazer o manejo também da espada, né? 1 Timóteo 1, 19 diz assim, ó, 1,19. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Estão entendendo aí? Alguns, né, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando nós rejeitamos, né, a boa consciência nossa de evangélico, nós naufragamos na fé e estamos agora entregues ao nosso destino final terrível, né? Que é a mansão dos mortos, ou em outras palavras, o inferno. Vamos ter que experimentar a segunda morte, que é a morte espiritual. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso. Nós, os evangélicos, nós não queremos infamar e nem queremos parecer contenciosos, briguentos, de guerra contra ninguém, contra a fé de ninguém. Nós não queremos nem infamar e muito menos ser contenciosos com os de outra fé. Porque isso nos é orientado no próprio livro de Tito. A epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 2, em Tito, capítulo 3, versículo 2, diz assim: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda certeza para com todos os homens. Então, nós não queremos infamar ninguém, nem queremos brigar com ninguém por conta da palavra. Nós queremos apenas levar a verdade, pregando, instando, repreendendo, né, para afastar a mentira e ver se leva a verdade para esse povo. Nós temos que ter a nossa coragem, temos que ser verdadeiramente filhos de Deus, porque tem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas têm vergonha de dizer que é evangélico. Eu conheço pessoas que têm anos de evangelismo, mas às vezes se envergonha de estar no meio lá e dizer que é evangélico. Isso é triste, amado. É o que eu vivo chamando de agente secreto de Cristo. Agente secreto de Cristo. Mas no exército de Cristo, nós não precisamos de serviço de inteligência. Porque a sabedoria e o conhecimento já vem de Deus mesmo para nós. Nós não precisamos preocupar com nada, porque o discernimento a gente tem para discernir o bem do mal. Então tem muita gente que nega, que tem vergonha de dizer que professa a fé evangélica. Mas esses aí nem sequer são evangélicos. Porque quem nega essa fé não pode ser tido como evangélico. Me perdoe a franqueza, amado. Porque foi o próprio Jesus que disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Ele vai negar diante de Deus e diante dos anjos de Deus também. Jesus vai negar cada um dos que negaram ele. E negá-lo não é só não dizer, não confio em Jesus, não. Negar também é dizer que é evangélico, mas ter vergonha de dizer que é evangélico, de falar da palavra de Deus, né? Isso é triste, mas é uma verdade. Nós precisamos repensar a nossa vida. Se alguém por aí tem vergonha de dizer que é evangélico, e já tendo feito confissão de fé, se converta de verdade. Você não precisa do pastor Zé Filho, nem de pastor nenhum, para se converter de verdade.
chega na tua casa, se tranca dentro de um quarto lá, embora que o quarto que Jesus manda trancar, que a gente se tranca lá em Mateus, é o quarto da alma, né? É o nosso quarto de guerra da alma, que é quando a gente vai se derramar nossa alma diante de Deus. Mas se tranca dentro de um ambiente, bota a tua boca no pó, bota a tua face no chão e começa a pedir perdão pelos teus pecados, pela tua covardia, né? Pelas tuas abominações contra Deus. Pede a Deus arrepender de verdade, que aí tu vai se converter. O Espírito Santo vai se compadecer de ti, vai te tocar e tu vai se converter de verdade, para a partir daí tu não correres o risco de perder a salvação. Se alguém nega Jesus para ele, tem vergonha de dizer que é evangelho, se converta enquanto é tempo, porque Jesus está às portas, ele está chegando. E se ele chegar com pessoas nessa situação, essas pessoas serão irremediavelmente rejeitadas e ficarão perdidas por toda a eternidade. Vão ser perdidas por toda a eternidade e não vão chegar no reino dos céus. Lamento, mas é uma verdade que eu não posso enganar ninguém, porque se eu enganasse até eu ia para o inferno também, né? Então, nós precisamos atentar para isso. Embora nós não queremos infamar ou ser contenciosos, nós temos que ser ousados para falar claramente sobre o Evangelho. Nós temos que ter ousadia de falar sobre o Evangelho, sem querer brigar com ninguém, discutir, para ir para a via de fato, não. Deus, o Evangelho de Deus, ele exige a pureza nossa e a pureza da doutrina, para a gente manifestar essa doutrina com pureza para as pessoas, né? Mesmo que nós estejamos sobre grande combate espiritual. Lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó. Paulo está dizendo aqui: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, em meio a muitos combates, mas Paulo foi ousado e pregou o Evangelho. É um referencial para a nossa vida, o apóstolo Paulo. O apóstolo Ventil é um referencial para as nossas vidas. Então, precisamos entender outro detalhe aqui, amados. Nós precisamos entender também que é conforme a doutrina, tanto em crença, que é interna, e quanto em prática externamente, que nós ousamos pregar a palavra de Deus, né? Pregar essa palavra de Deus com fidelidade, e pregando uma palavra fiel, para ver se ganhamos mais alguns para Cristo. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Não, Tito capítulo 1, versículo 9 diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Olha, nós temos que ser apegados à palavra fiel, ao Evangelho de Cristo. Por isso que a gente tem que manejar esse Evangelho diariamente, para a gente viver bem com ele, bem nos nossos corações, para não nos confundirmos na hora de mostrarmos para alguém essa verdadeira doutrina. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aqueles que vêm contradizer a gente usa a palavra para quebrar pelo meio. Isso acontece muito comigo. Acontece comigo demais, né? Recentemente eu tive um dissabor e saí de um grupo lá dos meus colegas de profissão secular. Eu me retirei do grupo porque eles não aguentaram eu falando da verdade, com muito amor falando da verdade, e eles na cegueira espiritual. Aí disseram: aqui ninguém trata de religião, ninguém trata disso, daquilo, outro. Me perdoem, mas eu já mostrei para vocês a verdade, eu peço permissão para me retirar do grupo. Eu não vou ficar num grupo desse. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa: nós não podemos nos acovardar nunca, nem podemos jamais aceitar essa história de ecumenismo, porque o verdadeiro ecumenismo é o cumprimento da palavra. Nós teríamos que
que ocorrer esse ecumenismo de verdade, nós teríamos que viver esse ecumenismo, né? Nós teríamos que viver esse ecumenismo só entre os evangélicos. Assembleia de Deus, Assembleia de Cristo, fazer o ecumenismo, que é unir na doutrina só, porque a doutrina de todas as igrejas evangélicas tem que ser uma só, a Bíblia. Lamentavelmente é porque no meio evangélico também já existem seitas, né? Nós sabemos que no meio do povo, dos cristãos verdadeiros, tem as seitas, né? Tem seitas. Porque a teologia da prosperidade é heresia, e quem prega a teologia da prosperidade é uma seita. E nós sabemos que tem grandes denominações aí, riquíssimas já, de tanto arrecadar dinheiro daqueles que querem ir a Cristo, que é a Deus, mas muitas vezes vão até também por conta dos bens materiais, de buscar bens materiais, de buscar vida melhor, aí ficam investindo, né, como se fosse aplicando uma poupança com a teologia da prosperidade, nesses ministérios grandes. Aí o que é que acontece? Vai enchendo os cofres, né, desses líderes que estão com essas seitas, porque é seita. Nós não podemos ser desigual, nem nós não podemos ser injustos, né, de achar que seita é só espiritismo. Não. Seita é qualquer coisa que venha confrontar a verdadeira palavra de Deus. Se alguém pega a palavra de Deus e interpreta de uma forma diferente, isso é seita. Recentemente, eu vi aí pela rede social, né, propagandas para vendas de produtos. Aí nessas propagandas para venda de produtos, os comerciantes usavam a palavra de Deus para vender o produto deles. Usavam a palavra de Deus para vender o produto, usavam heresias, fazendo a palavra se transformar em heresias, verdadeiros heréis. Lamentavelmente, amados. Lamentavelmente. E lamentavelmente também, alguns que estavam na Assembleia de Cristo não se vigiaram e caíram nesse engodo. E eu só tenho que lamentar. Mas preferiram sair sem autorização de Deus do ministério, preferiram sair para seguir, né? Seguir esse engodo herético aí, e com isso botar em risco a salvação. Lamentavelmente estão botando em risco a salvação. Eu lamento bastante, mas é o jeito ter que dizer isso. Eu não posso me acovardar diante de nada. Mas enquanto Jesus não vier pegar a igreja, o Espírito Santo está aí para alguém que chegar e se arrepender. Se arrepender e voltar voltar ao lugar onde caiu. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, né? Lembra-te de onde caíste e volta ao lugar de onde caíste. Arrependido, que Deus vai se compadecer. Vai se compadecer. Mas o que está acontecendo no dia de hoje é isso. Além do ecumenismo estar querendo unir tudo quanto é de confissões religiosas, tudo quanto é de fés, de seitas, etc., nós ainda vemos essas coisas também, né? Indivíduos inescrupulosos usando a palavra de Deus de forma herética para conquistar e ludibriar as pessoas com valores. É triste, amado, mas é verdade. É triste, mas é verdade. Então, amados, dando sequência aqui, eu pergunto a vocês poderiam estar perguntando a mim, pastor, e como é que são esses ecumênicos? Eu vou te dizer, mas eu acho que muitos de vocês já sabem como é que são os ecumênicos. Os ecumênicos, eles dão muito valor às diferenças que existem entre as igrejas. Por exemplo, os ecumênicos dão muito valor de ver a diferença entre os evangélicos e os católicos romanistas, entre os cristãos evangélicos e entre os espíritas, entre os que são evangélicos e os macumbeiros, né? Eles dão muito valor, os ecumênicos. Eles acham bonito essas diferenças. E acham válidas as maiores diferenças de fé e prática entre eles. Eles acham lindo isso. Que convivam com diferença de fé. Mas isso não existe, né, amado? Porque quem vai nos salvar é a fé, e a fé vem de quem? Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, toda a Assembleia de Cristo já tem conhecimento desse versículo, né? Efésios 2 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus, não de homens. Né? Fé, que homens, através de doutrinas heréticas, querem botar fé no coração da gente, essa fé é fajuta, é fé paraguaia.
A fé da gente vem de Deus, através da palavra. Nós só encontramos a verdadeira fé na palavra de Deus. É por isso que lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nunca esqueçam disso, né? Eles acham que as diferenças são tão aceitáveis, os ecumênicos acham que as diferenças entre confissões religiosas são tão aceitáveis quanto o número variado de sorvete de uma sorveteria, né? Pensam que as diferenças são intenção de Deus de prover variedade no corpo de Cristo. Oh, meu Deus do céu! Imagine aí o pensamento dos ecumênicos. Eles dizem que as diferenças entre eles, entre as fés, as profissões de fé, a diferença entre eles, né, as diferenças são intenção de Deus de prover variedades no corpo de Cristo. Misericórdia, meus amados. O corpo de Cristo somos nós, a igreja. E a igreja se rege por quê? Pela palavra. Se a igreja se rege por essa palavra, não pode haver uma igualdade com essa palavra de tradições humanas e doutrinas criadas por homem. O homem cria uma doutrina e o homem tem suas tradições humanas e quer que essa tradição humana seja igual à palavra de Deus. A doutrina de Roma, da Igreja Católica Romanista, ele diz que o Papa tem a mesma autoridade infalível que tem a palavra de Deus. Já pensou um negócio desse? O Papa tem a mesma autoridade que tem a palavra de Deus. Ele pode mudar a palavra de Deus. Quando a gente sabe que lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, a gente sabe o que é que vai acontecer, né? Com quem acrescentar ou com quem retirar a palavra do Senhor aqui, dessa palavra verdadeira. Nós sabemos, né? Então, atentem para esse detalhe, amados. Eles acham que isso é uma intenção de Deus, não é? Como é a intenção de Deus, criar variedades no corpo de Cristo. Aí a gente pergunta, qual é o corpo de Cristo que vocês viram? Porque o macumbeiro, ele evoca demônios, né? Tem trabalhos rituais de Umbanda que depois que passa da meia-noite, né, um terreiro está trabalhando ali, quando chega meia-noite, eles deixam de pegar aqueles outros demônios mais leves, aí entra os demônios chamados de Exu, demônios perigosos, né? Aí lá vem aquelas caixas de demônio. Aí como é que essas caixas de demônio podem conviver com os filhos de Deus? Aqueles que foram separados por Deus para obedecer a palavra dele. E se o próprio Deus abomina quem evoca mortos, quem evoca espíritos, né, necromantes, não é isso que diz lá em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 em diante? Deus não alerta a gente para isso? Então, amados, é muita falta de conhecimento e é porque não é escolhido mesmo uma pessoa dessa para cair no engodo de Satanás desse jeito. Mas vamos para frente. É difícil achar entre os ecumênicos aqueles que tomam a Bíblia como uma única e suficiente regra de fé e ordem. Você não encontra no meio dos ecumênicos, quem já defende o ecumenismo aí, que está por aí solto, você não encontra nenhum defendendo a Bíblia como única regra de fé e ordem. Quando as igrejas evangélicas, todas elas têm a declaração doutrinária, né? Por exemplo, a Assembleia de Cristo tem a declaração doutrinária que diz que a nossa única regra de fé e prática é a palavra, né? A palavra de Deus. Nós vivemos como única regra de fé a palavra de Deus. Se a gente vive na Assembleia de Cristo como única regra de fé a infalível palavra de Deus, infalível quer dizer para não ser mexida, para não ser atacada, como é que nós poderíamos viver misturados com os ecumenistas? Só vai evangélicos que nunca tiveram compromisso com Deus, nem nunca foram salvos, nem nunca foram convertidos. Eram convencidos de estar no meio do povo evangélico, mas eram convencidos, mas nunca foram convertidos. Esses é que se engodam e entram nesse ecumenismo. Mas quem é conhecedor dessa palavra, quem ouve essa palavra e recebe no coração, não vai se misturar. Não vai, porque não tem cabimento isso, né? Não existe esse cabimento. É difícil também, amados, que além de achar entre os ecumênicos uma pessoa que tenha como regra de fé a Bíblia e
como regra de fé e ordem, muitos deles colocam tradições, olha bem, muitos dos ecumenistas colocam as tradições, cerimônia, comentários, né, visões, sonhos, experiências ou circunstâncias ao mesmo nível da palavra de Deus. Eu vou até ter muita cautela aqui em comentar essa parte aqui, porque no meio das igrejas evangélicas existe isso também. Às vezes a palavra de Deus está sendo pregada em certos ministérios pentecostais, aí alguém lá diz que é tomado pelo Espírito, foi tomado pelo Espírito de Deus e quer dar recado dentro da igreja na hora da palavra estar sendo ministrada. Isso é a maior falta de sabedoria de um ser humano diante de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser violada, nem atingida, nem irreverenciada. A palavra de Deus tem que ser respeitada. Quando ela está sendo ministrada, seja por quem for, nós temos que parar para ouvi-la. Ninguém pode atrapalhar a palavra sendo ministrada, porque é o próprio Deus que está falando para nós. Se é o próprio Deus que está falando aos nossos corações, às nossas almas, e alimentando nosso espírito, nós não podemos nos distrair com outras coisas. Já no meio ecumênico, no meio do ecumenismo aí, dos ecumênicos, eles trocam a palavra de Deus, colocando tradições, cerimônias, comentários, visões, sonhos, experiências ou circunstâncias no mesmo nível dessa palavra. E isso é impossível, não pode acontecer isso. Jesus abominou, estão lembrados que eu falei para vocês? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 7 ao 14, Jesus, ele critica muitos que estavam ali ouvindo ele. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Seguem doutrina dos homens e seguem as próprias tradições. Olha, se o próprio Jesus não aceita as tradições humanas nem as doutrinas de homem, como é que nós, como servo dele, iríamos aceitar, amados? Não tem sentido. Vocês estão entendendo? Eu estou só começando a estudar o ecumenismo hoje. Eu estou só fazendo essas primeiras colocações para a gente nos aprofundar no estudo bíblico da palavra. Mas vamos aqui adiante só mais um pouquinho. Vamos mais adiante um pouquinho. Quando os ecumênicos dizem que creem em Cristo como único Salvador, escute bem, que vocês vão deparar em algum momento com pessoas que defendem o ecumenismo e dizem que creem em Cristo como único, né, como único Salvador. Eles o dizem com várias reservas. Ele diz que Cristo é o único Salvador, o ecumênico diz para você, mas ele diz com várias reservas. Eles adicionam a essas reservas as experiências religiosas a um nível igual à obra redentora de Cristo, né? Sacrifícios financeiros, obras físicas ou religiosas, tudo isso eles igualam à obra redentora de Cristo, quando não pode acontecer isso. Nós não podemos confundir as coisas, mas os ecumênicos, eles confundem. Como é que nós podemos conviver como pode conviver o erro com a verdade? Me diga. Vou mostrar a vocês aqui, estou terminando a doutrina essa noite, daqui a pouco. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Como pode conviver o erro com a verdade? Vamos ver onde é que está a convivência, como não pode ocorrer a convivência do erro com a verdade. Vocês conhecem muito bem essa passagem. Lá em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18, diz assim, ó: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Porque quem não vive sobre a verdade de Deus, da palavra, vive em trevas, amados. E ele está perguntando aqui, o Espírito Santo está movendo Paulo a perguntar: que comunhão pode existir da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Qual é a harmonia que pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Um crente pode ter união com o incrédulo? Vamos ver quem é o incrédulo. No ecumenismo, um crente se unir a um macumbeiro? Um crente se unir a um kardecista?
Um crente iria se unir a um Hare Krishna, a um budista? Pensa bem, amado. Que união poderia haver? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós só temos um Deus. Ele diz que será o nosso Deus e nós seremos o povo dele. Então, nós não podemos aceitar qualquer ligação com as trevas, amado. Ele diz assim, por isso, lá no versículo 17, ele diz, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Nós não podemos tocar em coisas impuras para poder Deus nos receber. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas para sermos filhos e filhas, nós temos que viver o quê? A verdade da palavra. A verdade da palavra. Como é? Aí eu vou e coloco aqui dentro dessa passagem de 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 a 18, que eu acabei de ler, eu vou colocar também o Amós 3.3. Já leram lá o que é que tem Amós 3.3? Lá em Amós 3.3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Engraçado. Vocês sabiam que foi através desse versículo que se descobriu de onde é que foi gerada a controvérsia? Numa discussão, quando tem dois homens que estão discutindo um assunto, aí tem aquelas controvérsias, né, de discursivo. Onde é que foi gerado? O próprio Deus criou a controvérsia. Deus foi quem criou a controvérsia. Lá em Amós 3.3, o profeta Amós foi quem mostrou isso, inspirado pelo Espírito de Deus. Ó. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso está dizendo, ninguém pode andar unido com fés diferentes. Nós não podemos abrir mão da fé verdadeira que é o Evangelho. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que nós podemos aceitar, deixar os 4 Evangelhos de Jesus Cristo para ir seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho kardecista, o Evangelho segundo o Espiritismo? Não existe isso, amado. Não tem cabimento. Como é que nós podemos deixar o Evangelho de Cristo, Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo e que depois que ele deu sua vida, derramou sua vida naquele Calvário, né, foi crucificado naquela cruz e soltou até a última gota de sangue do seu corpo santo para nos remir da culpa, como é que nós podemos agora desprezar esse sacrifício e voltar a sacrifício novamente de animais? Porque hoje só sacrificam animais em rituais os macumbeiros, é quem sacrifica animais. Ou os satanistas também, que sacrificam crianças, né, que dão crianças, bebezinhos em sacrifício para Moloque. Está lá em Levítico esse demônio chamado Moloque, que é o sacrifício de bebês. Esse demônio, que é um demônio superior do exército de Satanás, ele só aceita como sacrifício para ele, ritualístico, só aceita bebês, a morte de bebês inocentes. Então, e tem que ser queimado no fogo. Igual os sacrifícios que eram feitos pelo povo hebreu para Deus, né, que queimava o cordeiro no altar do holocausto. Eles também, os demônios, querem imitarem Deus, né? Satanás é imitador de Deus. E o sacrifício de bebês, de seres humanos, no fogo, que é para sacrificar para Moloque, né? É um demônio do exército de Satanás, um demônio superior. Então, amados, nós não podemos andar aceitando esses erros. Nós não podemos. E Amós, quando diz isso, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, está prevenindo aqui o que Paulo falou. Como é que nós podemos viver em julgo desigual? É por isso que eu vivo perguntando, como é que um jovem da igreja quer se meter com ímpio? Como é que uma jovem quer se casar com um rapaz que não professa a mesma fé? Um incrédulo que vive nas trevas, como é que a luz que está na pessoa que professa a fé evangélica vai se misturar com as trevas do diabo? Como é que pode um casamento desse dar certo? Nunca deu, nem vai dar. Já nasceu fadado ao insucesso lá no nascedouro.
Não existe a menor probabilidade disso. Ah, pastor, mas eu, por exemplo, eu namorava com ele, mas ele foi lá na igreja e aceitou Jesus. Como é que você sabe que ele aceitou Jesus? Você precisava, depois que ele aceitasse Jesus, você precisava primeiro passar um tempo, né? Um tempo orando, lendo a palavra e observando. Aquela pessoa que se propôs dar um sim para Jesus na igreja por você, você tinha que acompanhá-lo para ver qual era o fruto que ele estava dando depois. Só que depois de algum tempo é que a gente vai ver se ele está dando bons frutos. Jesus disse que pelos frutos é que nós conheceremos quem é dele e quem não é. Mas simplesmente quando a pessoa dá um sim para Jesus, para poder casar com um rapaz, dar um sim para Jesus para casar com a menina amanhã, já vi isso, fui vítima de um casal de jovens desse tipo. Mas foi rapidamente, com menos de um mês estavam separados. Com menos de um mês estavam separados. E ainda hoje, a jovem que era evangélica amarga na vida. Rapaz, a gente precisa ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado, amado. Não podemos nos misturar. Deus nos chamou para sermos santos. O que é santo? Santo não é aquele que obra milagre, como diz os católicos, que faz milagre, faz cura, não. Primeiramente, quem faz milagre é Deus, através do dom do milagre, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, os 9 dons espirituais. O milagre o milagre é um dom, a cura é um dom de Deus. Não é ser humano que cura ninguém com oração. O ser humano, ele é usado como canal para ministrar a cura que Deus vai produzir no enfermo. Então a gente precisa entender a verdade de Deus, conhecer a palavra com profundidade, para não se engodar com essas coisas. Nós precisamos. E nós somos santos, porque santo, a palavra santo, ela vem do hebraico Kodesh, santo, Kodesh do hebraico, e Agios do grego. No hebraico ela é Kodesh, no grego é Agios. E o que é que significa essas palavras? Separado. Agias, separado para Deus. Então, nós somos santos porque nós somos separados para Deus. Nós aceitamos Jesus como Senhor e agora nós dissemos ao mundo que o mundo não era mais nosso fanal. O mundo não é mais nosso fanal, o mundo não nos atrai mais. Nós vivemos no mundo, mas não somos mais atraídos por ele. Nós vivemos no mundo, mas não somos mais do mundo. Nós somos cidadãos dos céus, esperando o momento para voltar para a nossa cidade eterna. Então, nós não podemos negociar nem baratear a nossa salvação. Esta noite eu comecei a falar desse ecumenismo, mas nós vamos continuar esse estudo na próxima doutrina, né? Vamos continuar o estudo, porque eu quero que a Assembleia de Cristo esteja completamente preparada, não só preparada para si, mas preparada para combater. Quando alguém vier propor ecumenismo para você, você tem que ter argumentos para calar a boca desse ecumenista. Eu nunca aceitei participar de culto ecumênico. A minha instituição, nós temos na minha instituição secular, nós temos uma associação que faz celebrações ecumênicas, mas eu nunca fui. Certas vezes, já por 2 vezes eu tinha sido convidado aí para um culto ecumênico, né? Vai o padre, vai o pastor. Não participo desse rei. Faça um num dia e faça o outro no outro dia, mas eu não vou misturar as coisas. Por quê? Porque quando eu misturo, eu fico contaminado. Para Deus eu estou contaminado espiritualmente. E se eu me contaminar espiritualmente, eu estou correndo risco. Já pensou se Jesus voltar na hora dessa? Eu estarei irremediavelmente perdido. Foi tudo em vão. Todos esses anos de profissão de fé evangélica. De trabalhar na seara do Senhor. Do mesmo jeito é vocês, amados. Eu amo cada um de vocês que já deram sim para Jesus. Eu tenho um amor muito profundo pelos membros da Assembleia de Cristo. Cada membro que chega ali, para mim é como um filho, uma filha. E o meu coração se abre todinho para essas pessoas, para ter zelo, guardar essas almas que pertencem a Deus, porque eu irei prestar conta por cada uma delas. Mas eu preciso, cada vez mais, fortalecer esse conhecimento de vocês na palavra. Eu tenho necessidade de que vocês me ajudem estudando essa palavra, buscando essa verdade, buscando intimidade com Deus, porque nós precisamos, amados, estarmos preparados na Assembleia de Cristo, porque o nosso ministério é pequeno, mas é um ministério
que quando o estrugir da trombeta tocar, nós vamos rapidamente, doutor. Porque isso é promessa do Senhor na minha vida, trabalhando para Ele. E eu creio nessa verdade. Muitos ainda estão precisando se dedicar um pouco mais a essa verdade, deixarem de lado qualquer desânimo, qualquer falta de fé, qualquer desânimo, começa a incredulidade. Parem com isso, sejam firmes. Se houver tribulação, louva a Deus. Estamos passando por luta. A luta é prova de Deus para as nossas vidas. Não desmoreça. Ore, louve, leia a palavra, porque a ordem vem do alto, para que assim procedamos, porque Deus se agrada de nós. E no meio desses louvores, no meio dessas orações e da leitura da palavra, Deus vai entrando com a providência na nossa vida e vai transformar nosso deserto num verdadeiro manancial de águas salutares e doces. Deus é tremendo para isso. Nunca esqueçam disso. Eu não estou aqui querendo fazer emocionalismo, não. Eu estou falando uma verdade que está na palavra. É uma verdade que precisamos viver. E cada dia a Assembleia de Cristo tem que mostrar que é um ministério diferente. É um ministério que vive essa verdade completamente e tem domínio da palavra. E eu creio que todos nós vamos subir naquele dia. Eu creio. Aqueles que descansaram no Senhor antes da chegada de Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós, num piscar de olhos, seguiremos também juntos. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus aplique essa mensagem em vossos corações. E até o nosso próximo encontro, que vamos seguir e avançar nesse estudo do ecumenismo para ficarmos bem trabalhados e bem conhecedores dessa verdade, para combatermos essa tremenda heresia aí que vai ajudar o anticristo a instalar a religião única no mundo. Mas nós não estaremos aqui para ver isso. Nós estaremos junto de Jesus, já com prestações de contas, dizendo que nós procuramos orientar muitas vidas que estavam andando por esse caminho errado, mas Deus vai honrar. Em nome de Jesus, amém? Deus aplique essa mensagem em vossas almas e alimente os vossos espíritos para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Pai, nesse instante nós queremos entrar mais uma vez diante da tua santa presença, meu Deus, desta feita para te agradecer por esse momento que passamos estudando a tua palavra da verdade. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui conectada conosco, Senhor. Tu conheces cada um por dentro e por fora, desde o ventre materno, Senhor. Meu Senhor, abençoa cada vida que aqui está e estende esses benefícios para cada família representada através deles, meu Pai. Eu te suplico, Senhor, vai alargando a fronteira do teu povo, vai abrindo portas de oportunidade, porque a porta que tu abre ninguém fecha, e a porta que tu fechar ninguém abre. Abre as portas para os teus filhos e filhas serem abençoados, alarga as fronteiras dele em todas as áreas que eles necessitam, Senhor, de um empurrãozinho teu, meu Deus. Uma bênção, Senhor, para que eles possam glorificar mais e mais o teu nome. Ó Santo de Israel, eu te suplico que nesta noite tu possa visitar cada um com o teu Espírito Santo, tocar. Eu te apresento a nossa irmã Sheila, eu te apresento outras irmãs, a filha da irmã Sula também, a mais velha. Senhor, tu conhece elas estão, meu Senhor e meu Deus, né, atingidas por esse vírus, mas já estão curadas pelo poder do nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu creio que o teu sangue já limpou esse vírus delas e elas já estão reabilitadas para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão também infectados nos hospitais e tudo. E onde tiver um filho teu, uma filha tua, vai em socorro desses, meu Pai. Não deixa descer a cova sem primeiro estarem completamente, Senhor, em sintonia contigo. Eu te suplico, Senhor, dá-nos uma noite de sono reparadora e assegura-nos um restante de semana ricamente abençoado sobre a tua mais completa guarda, assistência e proteção. Dá-nos saúde, paz e alegria e livra-nos de todo mal, tanto no campo material como espiritual. É assim que eu estou te orando, meu Deus, e de já te agradecendo, no nome santo e poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina por toda a eternidade. Amém. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração que estava aqui conectado nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Quem crê, diga amém
e tenham uma boa noite. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro.